Como estão todos? Vamos começar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje encerrando o capítulo 11, sobre o título Caridade para com os criminosos. Como sempre, vamos elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior entendimento para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Esse título está nas Instruções dos Espíritos e foi ditado o texto foi ditado por Elizabeth de França em Havre no ano de 1862. E começa dizendo: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Total fraternidade deve existir entre os infelizes, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão, a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós as faltas que cometeis contra a lei. Gostaríamos de trazer dois conceitos. Um é sobre o crime, que é toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados. Esse critério leva em consideração a relevância do mal produzido. Escândalo, coisa indecorosa, contrária aos bons costumes, estado de perplexa indignação causado por palavra ou ato, que causa vexame ou constrangimento. Se unirmos esses dois conceitos, veremos que todos nós somos infratores das leis. Portanto, nenhum de nós é melhor ou pior perante as leis divinas. O que existe é maior ou menor grau de ignorância dessas leis. Aqueles irmãos que estão lá no presídio muitas vezes se acham justificados nos seus atos, porque se acham vítimas de uma sociedade injusta ou de situações que os levaram a agir erradamente. Sob a óptica deles, se acreditam cobertos de razão. Por isso, Jesus, quando esteve entre nós, nunca julgava, só auxiliava e esclarecia. A sublime caridade, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência. Está no Evangelho. Aqui temos um adendo de Allan Kardec. Benevolência, com a viga mestra de uma concepção divina centrada na bondade. A teologia espírita propõe esse sentimento de similitude com toda a humanidade e, por consequência, de benevolência para com todos, pois a alma quer benevolência para si quando erra, quando cai, quando comete equívocos. Nossa atitude diante de um criminoso deverá ser de benevolência, de amor, de consolação e de encorajamento. Se tivermos oportunidade de salvá-lo diante da morte, não devemos desperdiçá-la. Ele é tanto nosso irmão quanto o melhor dos homens. Marco Prisco, no livro Luz Viva, de Divaldo Franco, no capítulo Seja Compreensivo, nos diz: não esqueça de usar a bondade em circunstância nenhuma da vida. Vença a violência antes que ela o deixe vencido. Sorria ante o ofensor
e esqueça-lhe a ofensa. Revidar mal com mal, a pretexto de ser verdadeiro, é aprimorar a maldade que predomina na sua natureza, fazendo-o mais infeliz. Você não é o único a ter problemas no mundo. O maior problema da atualidade é o homem em si mesmo. E somente quando esse se volte para os valores mais altos da vida, se equacionará. Não transfira, portanto, para os outros a responsabilidade que lhe sucede de errado ou desagradável. Joana de Ângeles, no mesmo livro, já no capítulo Pena Capital, fala que em cada criminoso existe um espírito gravemente enfermo, necessitando de amparo e de recuperação da saúde. Em qualquer tentame terapêutico, o ideal é sempre a medida preventiva, cuidando do paciente espiritual e social, guiando-o com os recursos de uma educação salutar, com que ele se armará para o triunfo na comunidade onde se encontra colocado. O homem é intrinsecamente candidato ao amor e ao bem. Quando lhe escasseiam os estímulos nobres e os recursos para o equilíbrio, agride-se e agride, escorregando nos degraus do dever, algemando-se aos vícios e sandices que os levam à delinquência de alto porte. Quando os homens melhor compreenderem o espírito e as soberanas leis que regem a vida, preocupar-se-ão mais com o próximo, cuidando de realizar programas sociais, educacionais, para as comunidades menos favorecidas, ou melhor, lutarão para que não haja no organismo da sociedade os conglomerados, onde o fermento da miséria, de toda a natureza, responde pela onda criminosa, que hoje se espalha dominadora. O egoísmo, então, cederá ao altruísmo e a vingança dará lugar ao perdão. A fraternidade sobrepujará a discriminação de qualquer tipo. A amizade substituirá a competição negativa. E o bem instaurará o primado do amor entre os homens. Do livro Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, de Teresinha de Oliveira, no capítulo 10, temos: quando Jesus anunciava a boa nova do reino dos céus, falando da vida espiritual, do amor de Deus ao próximo, multidões acorriam para ouvi-lo. Em meio à massa estavam muitos sofredores e oprimidos, e também os pecadores, pessoas de conduta publicamente repreensível, como os publicanos, execrados pelos israelitas por aceitarem coletar os impostos para a dominadora Roma. Jesus a todos acolhia fraternalmente, deixava que os pecadores também se aproximassem dele e até aceitava convite para refeições em comum, se algum deles quisesse ouvi-lo em colóquio mais demorado, sobre a mensagem divina de que se fazia portador. Escribas e fariseus se escandalizavam com isso. Não compreendiam o labor de reerguimento espiritual da humanidade a que Jesus se consagrava e murmuravam: ele recebe pecadores e come com eles. Para responder a essa murmuração, Jesus formulou 3 parábolas, todas com o mesmo e formoso sentido espiritual. Encontramos as 3 parábolas
no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A primeira, a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Começa Jesus utilizando como um símbolo um animal, um valor da natureza que nos cerca, com a qual convivemos e da qual dependemos. Para os judeus, a ovelha era considerada muito útil, preciosa. Dela tiravam o leite, a lã, a carne, a pele. Dos chifres faziam vasos, copos e trombetas. Era ainda um animal perfeitamente aceitável para se oferecer em sacrifícios no templo. Por isso, os ouvintes entenderam e sentiram bem como era justa e grande a alegria do pastor da parábola ao recuperar sua ovelha que se havia extraviado. Depois, Jesus destaca como valor central o dinheiro, símbolo do resultado do trabalho, da produtividade, instituído pelo próprio homem para a vida em sociedade. Representando o dinheiro tão considerado pela humanidade, uma dracma, uma moeda de ouro de grande valor. Os ouvintes de então, como os de hoje, prezavam muito o dinheiro e, por isso, entenderam como justa e grande a alegria da mulher ao recuperar a dracma que perdera. Por último, Jesus coloca como elemento central o de maior valor que podemos conceber: um ser humano, alguém como nós. Um homem tinha 2 filhos, o mais moço, o mais inexperiente, mais ignorante dos valores da vida, anseia por dispor livremente de ação no universo. Quer ter, usar, gozar logo tudo o que puder. Pede a parte da sua herança ao pai e sai pelo mundo. Gasta tudo. Vai ao fundo do poço, chegando a passar fome e necessidade. De todo tipo, caindo em si depois de muito sofrer. A dor física resulta da sensibilidade do sistema nervoso e nos ajuda a identificar e reconhecer no próprio corpo limites e carências, qual a região está afetada, alertando-nos para que tomemos providências necessárias à restauração do bem-estar. A dor moral vem da nossa sensibilidade como espíritos e nos alerta sobre o que nos esteja trazendo prejuízos, quais as nossas carências, a fim de que atendamos ao necessário e corrijamos o erro, retornando ao equilíbrio. A vida terrena enseja certas provas e lutas que são naturais nela e apropriadas ao nosso estágio evolutivo. Não constituem fardo pesado demais para os nossos ombros. Nós podemos evitar, superar ou suportar. Quando, porém, nos afastamos da lei de Deus, caímos em situações mais difíceis que o normal, muito dolorosas e angustiantes. Quando a pessoa inicia a sua parte, Deus vai-lhe ao encontro. Qual o pai da parábola? Se apressa a ampará-la em seu retorno, abrindo-lhe com todo amor as portas da regeneração, facultando-lhe de novo o que lhe seja necessário para o grande trabalho de aperfeiçoamento. Mas o filho mais velho não entendia assim. Achava que por haver errado muito, por haver se comportado mal, o irmão nada merecia de bom, enquanto ele próprio, que se comportava bem, merecia uma recompensa e ainda nem recebera.
por isso, se indignou e não queria entrar na casa. Mas ainda bem que Deus que nos julga e não os homens, porque Deus nos avalia com justiça, mas também com misericórdia. Que todo aquele que se dispõe a recomeçar seja acolhido com amor, com alegria. Essa é a vontade divina. E os bons espíritos a cumprem, tanto na terra como no céu. Outra parábola que está relacionada com o estudo de hoje é a dos trabalhadores da última hora, em que o Senhor da vinha dá o mesmo pagamento a todos os trabalhadores. Sabemos que a vinha é a humanidade. O dono da vinha é Deus. Os servos são aqueles que trabalham com as almas para fazer a humanidade produzir o vinho, ou seja, o resultado espiritual de verdade e amor. A princípio, também nos parece injusto que o dono da vinha pagasse igual salário para diferentes quantidades de horas trabalhadas. Mas analisemos desse ponto de vista. Não precisavam todos trabalhar para sobreviver? Fora culpa dos últimos se ninguém os havia assalariado antes? Pagamento justo não seria o que supre as necessidades básicas do sobrevivente, do trabalhador, as quais são iguais para todos os seres? Teriam todos os ceareiros trabalhado com a mesma disposição e eficiência? O Senhor da parábola considerou a necessidade fundamental do ser, as possibilidades de cada um, realizar o trabalho e o empenho na realização. É por esse critério superior, mais sábio, que Deus avalia a nossa produção. E Jesus destaca, na parábola, o acerto no julgamento divino, fazendo-nos refletir com a seguinte indagação: vês com olho mau que eu seja bom? O fato de ter servido como pagamento igual para os trabalhadores simboliza bem que o trabalho na seara do Senhor tem apenas um mesmo salário: maior vivência espiritual, crescimento intelecto-moral e desenvolvimento do potencial afetivo. A parábola ressalta também que Deus é bom patrão. Retribui com justiça e generosidade o trabalho que fizermos com amor, a qualquer tempo em que formos chamados. Para finalizar, trouxemos reflexões do livro Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho Vivo, de Adenauer Novaes. A cota de disposição para a vida é ilimitada para o espírito. Portanto, igual para todos nós. Ninguém tem mais oportunidades do que qualquer outra pessoa. Nem é injustiçado. Somos todos espíritos com iguais deveres e direitos, submetidos a idênticos processos, visando o aperfeiçoamento pessoal para que passemos a novas e mais complexas dimensões da realidade. A vida é grande campo de realizações para o espírito, cujo desfecho, na presente dimensão em que se situa, será sua plena felicidade, além da aquisição de importantes habilidades para futuras experiências. O sofrimento que por vezes atravessa é relativo e tem tempo curto. Quando se conscientiza da imortalidade, cessam os efeitos danosos que imagina existir. Sempre haverá uma forma menos sofrida para resolver os problemas e atravessar experiências difíceis que mexam com a vida, a saúde e a paz do ser humano. Sua disposição para viver é uma combinação de fatores
que inclui a certeza de que será recompensado pelos esforços que faz. Agora, vamos vibrar para que todos que erram e aqueles que estão passando pelos seus dramas íntimos possam encontrar a luz e a sabedoria de ultrapassá-los com aprendizado positivo e evolução do seu espírito. Vamos vibrar para o nosso planeta, para os que governam possam ser bem intuídos em suas decisões. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos, albergues. Vamos vibrar para os templos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos pedir licença para deixar uma vibração para nós mesmos e uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Quero agradecer a você que vem nos acompanhando nesse estudo, desejando muita paz.